Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar sobre um tema muito caro à advocacia pública e muito recorrente nas provas de concurso da advocacia pública, que é a responsabilidade do advogado público parecerista. Eu vou falar um pouquinho sobre os principais julgados referentes ao tema, também disposições legislativas relevantes e entendimento da doutrina a respeito desse tema, que costuma, sim, cair em provas com certa frequência, justamente pelo fato dele estar diretamente relacionado com o desempenho das funções do advogado público, que é essa carreira tão sonhada por muitos de vocês que estão me assistindo. Então, num primeiro momento, eu destaco um julgado já antigo do Supremo Tribunal Federal, que é o mandado de segurança 27867 do Distrito Federal, e ele é de 2012, ele consta do informativo 680, e por esse entendimento é possível a responsabilização do advogado público por pareceres de natureza opinativa, desde que presentes erro grosseiro ou culpa. Então, somente nesses casos seria possível a responsabilização. Gravem esse julgado, porque nunca foi alterado esse entendimento, ou seja, ele não está superado, pelo menos não oficialmente, conforme vamos ver logo mais. Ainda é importante destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal e, principalmente, o voto do ministro Joaquim Barbosa no mandado de segurança 24631, também do Distrito Federal. Nesse julgado, o ministro Joaquim Barbosa ele faz uma diferenciação que a doutrina traz dos pareceres em facultativo, obrigatório e vinculante. O parecer facultativo é aquele pelo qual o administrador não é obrigado a solicitar o parecer ao órgão jurídico. E nesse sentido, o administrador ele pode discordar da conclusão exposta no parecer, desde que o faça de forma fundamentada. Em regra, aplica-se então o entendimento do Supremo, nesse caso, de que o parecerista não responde pelo ato administrativo praticado, exceto se ficar comprovada a existência de culpa ou erro grosseiro. Ou seja, aplica-se aquele entendimento esposado no outro mandado de segurança do STF. O parecer ainda ele pode ser obrigatório, e nesse caso o administrador é obrigado a solicitar o parecer ao órgão jurídico. Nesse sentido, o administrador ele pode discordar do parecer, da conclusão do parecer do órgão jurídico, desde que o faça de forma fundamentada, e ainda um requisito adicional, ou seja, essa discordância ela tem que ser baseada em um novo parecer. A regra aqui do entendimento do STF também se aplica, ou seja, é possível a responsabilidade do parecerista somente em casos de erro grosseiro ou culpa, ou seja, a regra é a não responsabilização do parecerista pelo ato administrativo praticado. E por fim, o parecer vinculante é aquele em que o administrador é obrigado a solicitar ao órgão jurídico e, nesse caso, ele não pode discordar da conclusão exposta no parecer. Ou seja, ou ele decide nos termos da conclusão do parecer, ou ele não decide. Isso é o que apresentou o Supremo Tribunal Federal nesse mandado de segurança. E a conclusão ainda é de que nesses casos do parecer vinculante haveria uma partilha do poder decisório entre o administrador e o parecerista, o que levaria a uma responsabilização solidária pelo ato administrativo. A doutrina critica, a parte da doutrina critica bastante essa conclusão adotada pelo ministro Joaquim Barbosa quanto ao parecer vinculante. Gravem essa diferenciação, gravem a regra e passamos agora a falar sobre o dispositivo do artigo 184 do Código de Processo Civil, que traz especificamente quanto ao advogado público a possibilidade de responsabilização de forma civil e regressiva no caso de atuação do advogado público com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Ou seja, o Código de Processo Civil ele restringe, de certa forma, a dolo e fraude, a possibilidade de responsabilização do advogado público no exercício das suas funções. Notem que é mais restrito isso do que o entendimento do STF, ou seja, já vem desde 2015, né, do CPC, uma tendência à restrição da responsabilização do advogado público. Ainda, essa tendência se nota, prestem atenção,
na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que foi reformada em 2018 pela Lei 13.655. No artigo 28 dessa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, há uma previsão relativa aos agentes públicos em geral. E por que isso interessa aos advogados públicos? Porque o artigo, permita-me ler, diz assim: o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Opiniões técnicas. E aí entram os pareceres e razão pelo qual discute-se a aplicação aos advogados públicos desse dispositivo, que traz o dolo ou erro grosseiro, ou seja, CPC fala em dolo ou fraude e a LINDB fala em dolo ou erro grosseiro. Gravem esses termos, e isso pode ser cobrado de forma explícita numa prova, assim como o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas fica aqui registrado que essas disposições elas são mais restritas na responsabilização do advogado público do que o entendimento do STF mais antigo. E para finalizar, eu trago um entendimento do Supremo Tribunal Federal super recente que fala sobre o regramento que se aplica aos advogados públicos, ou seja, a ADI, que trata desse assunto, de número 3396, decidiu que os artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB não se aplicam aos advogados públicos estatutários, mas somente aos advogados das estatais sem monopólio. E o STF, ao analisar esse tema, ele decidiu pela não incidência desse duplo regramento aos advogados estatutários sob pena de criação de privilégios não extensíveis aos demais servidores. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se manifestou dizendo que é constitucional a norma que diferencia o vínculo empregatício dos advogados públicos estatutários dos advogados privados. O entendimento do STF é, então, no sentido de que o Estatuto da OAB, artigos 18 a 21, se aplicam apenas aos advogados privados e aos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista não monopolizadas, ou seja, não monopolistas. E o ministro Nunes Marques, ao justificar o seu voto, ressaltou que os advogados públicos eles se submetem a uma proteção prevista nos regimes próprios de carreira, e assim não seria razoável cumular esses direitos com os elencados no Estatuto da OAB, e pois isso criaria direitos e uma categoria de servidores diferenciada com relação aos demais. Então, fiquem ligados nesse entendimento super recente do Supremo também. É muito provável que isso venha nas provas desse ano ainda. Então, era isso. Acredito que esses sejam os julgados, os entendimentos e os dispositivos mais relevantes sobre esse tema. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até uma próxima.